Esse é o Visão da Luta. Neste vídeo vamos falar sobre a repercussão da luta entre Ian Machado Garry e Michael Venom Page, que foi a luta de entrada do card principal do UFC 303. Muitas pessoas não estão concordando com este resultado. Era uma luta muito esperada que acabou deixando a desejar pela atuação dos dois lutadores. Mas vamos falar um pouquinho nesse vídeo aqui da própria reação do Dana White sobre essa luta e de demais personalidades do mundo da luta aí que reagiram a esta luta. Antes de continuar, eu sou o João Zera. Nesse canal eu comento notícias atuais do mundo da luta, do boxe, do MMA, tretas em bastidores, porradaria em geral. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o canal, beleza? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações e bora pro vídeo. Hey! O UFC 303, já fiz um vídeo aqui do resultado e da performance dos brasileiros e não falei ainda da luta entre Ian Machado Garry e Michael Page. Eu acabei não falando sobre essa luta porque eu não gostei dessa luta, a verdade é essa, eu não gostei. Quando a gente cria muita expectativa para uma luta, a gente acaba se frustrando com isso, né? Michael Venom Page tem todo o histórico dele lá dentro do Bellator, um grande striker, lutava muito bem lá, chegou até aquela situação lá das antigas lá com o Evangelista Cyborg, que era um baita lutador de vale tudo, que migrou pro MMA, foi lutar com o Michael Page 10 anos mais novo, acertou uma joelhada na testa lá do Evangelista Cyborg, que acabou tirando ele da luta em razão da fratura que teve. Foi lutar com o Ian Machado Garry, que estava com uma promessa grande aqui também, sétimo aqui no ranking dos pesos meio médio, invicto até então, ainda continua invicto porque foi dada a vitória para ele, tá com 15-0 agora, com cartel de 15-0. Então foram os dois lutar, dois striker, foram lutar e cara, a luta deixou muito a desejar. Tá. O Michael Page parece que, apesar de estar anos lutando em MMA, parece que ainda não aprendeu a lutar chão. Tá. E o Ian Garry fez o chão, mas assim também deixou a desejar na luta em pé, no meu ver. Então tivemos aqui um primeiro round, dominância do Ian Garry. Ian Garry botou no chão, mochilou, pegou costas, quase finalizou o Michael Page, quase finalizou, tá? Meteu um mata-leão, depois colocou um esganagala ali, e cara, eu não sei como o Michael Page não bateu. O cara é duríssimo, pra ele não ter batido naquela, o cara é muito duro, e eu acho que aquilo cansou o braço do Ian Garry, tá? Porque você pegar uma chave, você dá toda a tua força, porque você tá numa situação de submissão, você vai apagar o cara, e o cara não bater, isso frustrou de certa forma o Ian Garry. Então o primeiro round foi pro Ian Garry, sem dúvida nenhuma, todo mundo viu isso, inclusive os árbitros, aqui a papeleta oficial dos árbitros, todos deram 10-9 pro Ian Garry no primeiro round. Segundo round voltaram, o Michael Page teve uma dominância melhor em pé, deu golpes mais significativos em pé, e aqui o Ian Garry não conseguiu levar para o chão e fazer o jogo dele, e em pé também não reagiu bem, não reagia bem ao estilo pouco ortodoxo aí do Michael Venom Page na luta em pé. Então todos os árbitros acabaram dando e ficou nítido também. Os próprios socos do Michael Page eram muito mais efetivos, tá? Então o segundo round foi pro Michael Page e os três juízes também, os três árbitros laterais deram 10-9 pro Michael Page. Então primeiro round do Ian Garry, segundo round do Michael Venom Page. Tivemos até então um empate e fomos para o terceiro round. Terceiro round, os 3 primeiros minutos, Michael Page em pé. Tá? Ian Garry não soube lidar com o Michael Page em pé, cara, não soube lidar, tá? Foi muito pouco efetivo, não ofereceu nenhum risco. O Michael Venom Page tava com a distância certa, tava nos times certo, mas nos últimos 2 minutos o Ian Garry tentou dar uma queda meio que frustrada, não conseguiu muito bem a queda, mas no meio de se embolar ali com o Michael Page, conseguiu pegar as costas. Ele pegou as costas, mas não ficou 100% numa situação de dominação nas costas, visto que ele não colocou os ganchos. Ele ficou com uma perna dentro e outra fora. Então até não foi uma dominância tão grande do Ian Garry no terceiro round no chão, mas ele ficou nas costas e durante 2 minutos, os últimos 2 minutos, e o Michael Venom Page ficou completamente apático com o Ian Garry nas costas dele. Ele ficou apático, não se moveu muito, tal, etc. Ficou ali 2 minutos meio sem graça, porque eles ficaram na grade, o Ian Garry nas costas, não totalmente numa posição de dominância, visto que não colocou os ganchos, nem cruzou um triângulo.
Mas o Michael Page também não ofereceu muita resistência. No fim, os árbitros acabaram dando 10-9. Os 3 árbitros deram 10-9 pro Ian Machado Gary, tá? Acredito por essa situação dele ter pego as costas e o Michael Venom Page ter ficado apático, sem reagir muito ali, apesar de não estar também numa situação de muito risco. Apesar do Ian Gary estar nas costas, não estava nas costas totalmente dominado. Enfim, que quando terminou a luta, eu acabei vendo uma vitória pro Michael Venom Page, porque eu acreditei que o segundo round, apesar desses últimos 2 minutos onde o Michael Venom Page ficou totalmente apático, os 3 primeiros minutos ele teve uma dominância em pé, e eu acabei vendo o round desta forma, 2-1 pro Michael Page, mas não foi isso que aconteceu. Os 3 árbitros deram a luta pro Ian Machado Gary, e até eu entendo, em razão das costas dos últimos 2 minutos, até entendo, é bem possível, foi muito parelho. Eu acho que, na minha visão, poderia ter ido tanto pro Ian Gary, quanto pro Michael Page, quanto empate. Tá? Mas não foi bem assim que Dana White viu a luta. Então, primeiro ponto é o seguinte: a luta deixou a desejar por a gente ter criado muita expectativa sobre Ian Gary e Michael Venom Page. Então a luta deixou a desejar. Mas Dana White, aqui em coletiva de imprensa pós-luta, acabou informando que eu vi empate. Tá? Eu vi o primeiro round pro Ian Gary, o segundo round pro Michael Venom Page, e o terceiro round para mim foi empate. Né? Um pouquinho mais da metade do primeiro round, Michael Venom Page dominou em pé, e depois na luta agarrada o Ian Gary dominou. Eu vi empate. Dana White acabou comentando que sabia que a luta ia ser nessa pegada, que Ian Gary ia tentar fazer um grappling, tanto que o Shelby e o Maynards, que são outros 2 manda-chuvas aí do UFC, os matchmakers do UFC aí, junto com o Dana White, já tinham falado em bastidores que a luta vai ser mais ou menos assim, Ian Gary vai fazer uma luta agarrada, etc e tal, não vai ser muito legal, vai ser meio chato. Então Dana White meio que já previu que seria uma luta nesse sentido, mas ele falou que ele viu empate, tá? Outras pessoas que reagiram a essa luta foi o Colby Covington. Ele falou, foi patético aqueles caras lutando contra o cara número 14 do mundo e mal conseguiu sobreviver. Então ele tá falando que o Ian Gary, que é o 7º do ranking dos meios médios, lutar aqui contra o Michael Venom Page, que é o 14º do ranking dos meios médios, pra ele foi patético, que ele falou que o Ian Gary sobreviveu, e eu acho que ele perdeu a luta. Então pra Colby Covington, o Ian Gary ainda perdeu essa luta, segundo o Colby Covington. E ainda ele falou muito mais aqui. Ele falou que o Ian Gary só ganhou de vagabundo. É fácil fazer 14-0, 15-0 quando você só luta com vagabundo. Não sei o que. Ele foi bem pesado nesse vídeo dele aqui. Eu não vou tocar o vídeo porque é em inglês, tá? Mas tá aqui, tem uma traduçãozinha, uma legenda em inglês mesmo, tal, mas o Colby Covington foi bem pesado nas críticas dele. Tivemos outras críticas aqui também. Tá? O Justin Jacob falou que o Ian Gary definitivamente tinha um plano de jogo essa noite. Vitória é vitória. As pessoas esquecem a luta, mas vão lembrar da vitória. Então o Justin Jacob até concorda com a vitória do Ian Gary. Falou, não foi muito bonita, mas ele tinha os planos dele lá e os planos deram certo e ele acabou ganhando. No fim, a luta chata todo mundo vai se esquecer, mas a vitória vai ficar pro cartel dele pro resto da vida. Querendo ou não, é um fato, né? Stephen Thompson também falou, Gary fez exatamente o que precisava para vencer. Nem sempre é emocionante, mas obviamente funciona. Tiramos o chapéu para Gary por trabalhar nessa luta. Parabéns. Então aqui o Stephen Thompson parabenizando o Gary por fazer uma luta aí, inteligente contra o Michael Page, né? Não se expôs em cima. Tivemos o Josh Thompson falando que o Michael Venom Page sempre transformou strikers em grappling. Então Ian Gary em tese era um grappling, né? E o Michael Venom Page sempre transforma os grapplings não, em strikers, né? Desculpa, o Ian Gary em strikers, né? Bom na luta em pé, etc. Bastante nocaute. Mais que o Michael Venom Page sempre transforma os strikers em grapplings, né? Porque ele tá dizendo que ninguém quer trocar com o Michael Venom Page, né? O cara é striker até encontrar o Michael Venom Page na frente e o cara acaba virando grappling, segundo o Josh Thompson. Henry Cerrudo falou que eu teria pensado que Gary estaria melhor em pé, mas claramente não é o caso. Então Henry Cerrudo falou, eu pensei que o Ian Gary estaria melhor em pé, mas não foi o caso, não estava bem, não. O Sean O'Connell falou que foi empate, faça que ambos se sintam como se tivessem perdidos. Então, pra Sean O'Connell foi empate. E pro Renato Moicano aqui, ele falou, eu não sei quem ganhou essa luta, mas sei que todo mundo perdeu. O Renato Moicano, acho que todo mundo perdeu com essa luta, porque ela deixou a desejar pela expectativa que todo mundo criou aí sobre Ian Gary e Michael Venom Page.
O que você acha sobre tudo isso? Concorda aí com o Dana White que foi empate? Concorda com a vitória do Gary? Acha que o Venom ganhou? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu, sinceramente, a minha opinião é que deixou a desejar, a luta deixou a desejar, pela própria expectativa que a gente cria em nome desses dois grandes lutadores aí, tá? Então deixou a desejar, essa é a minha opinião. Comenta a sua opinião aí, se chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e até o próximo vídeo. Valeu! Hey!